palestra não vai ser daquelas motivacionais de gritaria, tá? Vai ser mais um bate-papo, vou puxar para reflexão. E pode colocar os slides, por favor, aí. Pode trocar. Não vai ser motivacional. Então, não vai ter aquelas coisas assim, esse lado fala ha, esse lado fala hu, ha, hu. Não vai ter, tá? Fiquem tranquilos, não vai ter papagaiada. Não vai ter também, olhe para a pessoa do seu lado e abrace ela e diga, você é um vencedor. Não vai ter isso. Então, relaxem. Eu prometi para o pessoal que eu quase que constrangi a sentar aqui na frente, que eu não vou fazer perguntas, tá? Ninguém vai ser chamado no palco para pagar mico. Eu espero que vocês aproveitem de alguma forma. Quando começam a me apresentar e dizer que eu vou motivar vocês, eu acho que ninguém motiva ninguém. Eu acho que a motivação vem de dentro. Eu vou procurar falar coisas para vocês que pode ajudar ou não, mas eu tenho uma particularidade que eu pesquiso o comportamento da geração Z, a geração nascida neste século, desde que ela surgiu. Então, ultimamente, eu tenho sido muito... outra coisa. Pode filmar, pode fotografar, não precisa fazer assim, ó. Pode filmar, pode fotografar, pode postar nas redes sociais. Nós estamos no século XXI, nós estamos numa outra época, tá? Principalmente porque eu convivo com eles, eu sei o que eu estou falando. E quem aqui de vocês, não precisa ser na mesma casa necessariamente, quem de vocês convive com gente nascida neste século? Por favor, levante a mão. Tá. Quando eu pedir para levantar a mão, também não faz assim, ó. Só levanta para eu ver, tá? Tá. Então, a maioria aqui convive, e vocês viram que eu disse essa gente, eu não disse nem criança, nem adolescente, porque comparado com a gente, eles não são crianças, eles não são adolescentes. Eles parecem que já vieram ao mundo semi-prontos, porque a gente, na idade que eles estão hoje, a gente não sabia de nada. E eles falam coisas que a gente diz assim, de onde é que veio isso? Eu tenho 55 anos, não, eu tenho 56, eu fiz aniversário ontem. Eu tenho 56 anos, tá? E eu demorei para casar. Aliás, vocês viram pelo sotaque, pela formação, eu sou gaúcho, mas eu não sou praticante, porque... Não é o que vocês estão pensando, é que a minha infância e a minha adolescência foram cariocas, então eu fui garoto esperto, eu morei no Rio, eu frequentei o pier, eu peguei as cocotas, isso faz muito tempo, tá? Mas assim, eu demorei para casar, eu casei com 40 anos, e eu fiz filho com 41 e com 43, então eu sou um senhor agora de 56 anos, com um filho de 15 e um filho de 13. E eu não pesquiso os meus filhos, eu pesquiso no Brasil todo o comportamento da geração Z, que é a geração nascida neste século, que foi feita de outro material, seguramente. A cegonha passou em outra galáxia antes, e implantaram chip subcutâneo neles, porque eles são regidos por outras entidades que não as nossas, porque eles realmente não têm nada a ver com o que a gente foi. E eu não pesquiso os meus filhos, mas eu me certifico em casa o que eu já estou pesquisando, porque como eu tenho um de 15 e eu já pesquiso gente que tem 17, eu sabia que um dia, todas, frases, lá de casa, assim, tá ligado? Iam se pá, começar com, E eles realmente são diferentes. E o mais estranho foi que quando eu tinha 40 e poucos, eles tinham 2, 3 anos, eu comecei a tentar me lembrar como é que era a minha vida quando eu tinha a idade deles. E me vieram algumas imagens lá do passado, lá do século XX, refeições, almoço e jantar de família, que quando eu era criança e jovem no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E agora que eu sou adulto no século XXI e tenho filhos pequenos, o melhor bife na mesa fica com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. Vocês podem subir um slide, voltar um slide, que é o primeiro slide da apresentação. Então, eu costumo dizer agora, o pessoal do smartphone, olha aqui. Pessoal do smartphone, olha aqui, só um minuto que eu vou fazer um gesto, depois vocês voltam, tá?
Eu sou professor e palestrante do século XXI. Você não precisa ficar com o smartphone assim, ó, fingindo que está... Você pode ficar aqui, sem problema. Só que eu vou fazer alguns gestos aqui na frente. Quando eu for fazer algum gesto, você vai estar com o celular aqui, eu vou dizer, pessoal do smartphone, olha aqui, vocês olham aqui. Eu faço o gesto e vocês voltam para cá. E eu sei que a pessoa está curtindo a palestra, porque eu estou falando alguma coisa, ela está assim, ó, e se eu falo alguma coisa engraçada, ela faz assim, tá? Então agora, por favor, o pessoal do smartphone, olha aqui, só que eu vou fazer um gesto. Eu nunca comi o melhor bife. O mundo mudou bem na minha vez. Deixa eu fazer para ela o gesto. Olha aqui. O mundo mudou bem na minha vez. Porque quando eu era jovem e criança no século XX, eu tinha que aguentar aqueles velhos que eram chatos e rabugentos. Eles eram do jeito que eles queriam ser. E eu tinha que me adaptar a eles. Agora que eu estou ficando velho, para continuar com alguma aceitação social e algum espaço profissional, eu tenho que me adaptar aos jovens. Pô, bem na minha vez. E aí eu fui tentar estudar e pesquisar por que que os velhos do meu passado, do século XX, eram tão chatos e por que que eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. E fui casualmente folheando álbuns de fotografias dos anos 60, 70, 80. Vocês já fizeram isso recentemente? Antes de mais nada, tem alguém aqui nascido no século XXI? Já? Já tem gente nascida no século XXI? Tá. Quem tem menos de 20 anos de idade cronológica, não é o ser projetado do Freud, a idade que a pessoa gostaria de ter. Quem tem menos de 20 anos de idade cronológica, levanta as mãos, levanta a mão. Que inveja, que inveja, que inveja, que inveja. Quem tem entre 20 e 25, por favor, levanta a mão. Que inveja, queria ser vocês. Tá. Quem tem entre 25 e 30, tá, acabaram essas perguntas. Então, nós temos aqui menos de 10% de jovens e 90% dos presentes, de acordo com quem nasceu neste século, porque uma pessoa que nasceu neste século, ela não consegue se imaginar com mais de 30 anos. Então, abaixo de 30 anos é jovem e acima de 30 anos é velho. O problema não é ser velho hoje, o problema é ser ultrapassado. Já vou explicar isso. Tá? Então, assim, quando eu era jovem, eu tinha que aguentar os velhos. Agora que eu sou velho, eu tenho que me adaptar aos jovens. E folheando os álbuns de fotografia, vocês já viram pessoas da família de vocês, com a idade que vocês estão hoje, naquelas fotos lá dos anos 60 e 70, vocês já viram como elas pareciam ou parecem na foto muito mais velhas do que vocês? Tá, a avó e os 4 filhos, e a gente pergunta, avó, que idade você tinha? Ah, eu já tinha 28 anos, os 4 filhos. E eu descobri por que que os velhos... A água está longe. Por que que os velhos do meu passado eram tão chatos? É porque eles não duravam. Eles morriam cedo. E uma pessoa que trabalhava a vida toda, se aposentava e logo depois morria, por que que ela ia mudar a maneira de ser, pensar e agir? Você sabe qual era a expectativa média de vida no Brasil no início dos anos 80? 62 anos. Você sabe qual é a expectativa média de vida hoje? No Brasil, incluindo zonas muito pobres e muito perigosas, 76 anos e meio. Nós que somos classe média, alguns média baixa, outros média média, outros média alta, e quem é classe média sempre está alternando essas posições, né? A gente está aqui. Os nossos velhos estão se indo, em média, depois dos 80. E lá, eu me lembro, meu avô chegava na minha casa, no Natal, com 70 anos, ele era um velhinho. E era tratado como um velhinho em fim de carreira, fim de ciclo. Uma geração depois, o meu pai morreu faz 3 anos, com 81. Até os 79, o meu pai fazia musculação, fazia pilates, corria na esteira. E eu, não sei se todos vão poder ver, eu faço pilates. Olha que espetáculo. Olha aqui.
Eu vou durar, pessoal. Eu vou durar muito. Eu vou durar por um simples motivo, porque eu tenho filhos nascidos neste século. Eu tenho que estar vivo, porque eu vou ter que estar ali, ó, de alguma maneira, participando, cara. Sabe por quê? Eu tenho amigos da faixa de 60 anos. Eu tenho 56. Eu demorei para fazer filho, mas a maioria dos meus amigos da faixa de 60 anos fizeram filhos com 30 anos de idade. Então os meus amigos de 60 têm filhos de 30. E dois, isso não é piada de palestra, isso é absolutamente verdadeiro. 2 amigos meus já me convidaram para conversar na casa deles. Há 3. O meu amigo velho, de 60 anos, esse velho é carinhoso, vocês estão entendendo? É sem o O, é velho, tá? Meu amigo de 60 anos, eu lá, outro velho, 56, e o filho de 30 com cara de assustado. O meu amigo, olhando para mim, eu estou lá, aponta para o filho e diz assim: esse menino aqui com 30 anos, ainda não esboçou o menor constrangimento de ainda não ter iniciado um processo de começar a cogitar da mais remota possibilidade de um dia sair da casa dos pais. Aí eu olho para o meu amigo e digo: calma, tchê, é que ele está na adolescência. E aí o meu amigo diz assim: mas que adolescência? Na idade dele, eu já era casado, tinha 2 filhos. Aí eu olho para o meu amigo e digo: mas é que o mundo mudou, e mudou bem na minha vez. E aí eu explico para o meu amigo o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu nasci em 1961. Quando eu completei 20 anos, em 81, terminou a minha fase teen, terminou a minha adolescência. A gente chamava de teen os adolescentes, porque em inglês 12 é 12, 13 é 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que é 19, 20, acabou os teen. E a adolescência da gente ia de 13 a 19. E era mesmo. Até os 12 anos a gente era débil mental. Eu fico olhando para meu filho de 12 anos hoje é cobra criada. E quem tem filha menina sabe, os meninos são uns trouxas perto das meninas. As meninas são uns aviões com 12 anos, aqui ó. E os meninos estão lá, meus filhos são meio besta, ficam jogando game, elas tentam beijar eles, tá? Mudou quem ataca quem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muito bem. Aos 12 anos, não sei se todos conseguem enxergar, olha que eletrizante era a minha pré-adolescência. Não tinha Ibama naquela época, olha que eletrizante que era. E as meninas ficavam penteando a Suzy e fazendo comidinha de areia nas panelinhas de plástico. Chegava aos 13 anos, começava a surgir espinhas na cara, a voz oscilava, o corpo ficava desengonçado, a gente batia nos cantos, ficava com mancha roxa aqui, batia com a testa, porque não tinha dimensão do corpo. Aos 14, 15 a coisa ia ficando boa, aos 16 engrenava, tá, da adolescência. Aos 17, aos 18, maior de idade, aos 19, e aos 20, bem. Vinham 3 coisas na nossa cara assim, mas eram 3 socos na nossa cara. Com 20, que acabou a fase teen, acabou a adolescência, tem que entrar na fase adulta. O primeiro era: vai casar com quem? Aos 20 tinha que estar encaminhado. E para as meninas era pior, porque sempre tinha uma tia que não tinha casado que ainda dizia: vai ficar para tia. As meninas ficavam assim. Segunda coisa: qual é o teu emprego? Tinha que estar encaminhado em alguma coisa, com 20 anos. E a terceira coisa é: faz concurso do Banco do Brasil. Eram essas 3 coisas. Pá, vim aqui. Por que era assim? Porque a expectativa média de vida em 1981 era 62 anos. A vida da gente se resumia a ser criança, o percentual da vida; ser adolescente, o percentual menor ainda da vida; ser adulto a vida toda; e ser velho, uma pequena parte da vida. A aposentadoria média em 81 era 11 anos.
A pessoa trabalhava até 54, morria com 65. Quem passava de 65 era bônus. E quem chegava a 70, chegava todo torto. Vocês já viram, na minha academia, eu sou o gordinho que faz esporte, tá? Melhor fazer o gordinho que faz esporte que magro sedentário, tá? Na minha academia tem pessoas de mais de 70 anos que estão impecáveis. Uma pessoa que se cuida com mais de 70 anos hoje, tem a mesma aparência física e de cabeça do que uma pessoa de 56 anos, que é a idade que eu tenho hoje, em 1980. E eu faço pilates. Olha que espetáculo. Eu faço pilates por quê? Porque eu tenho que, no mínimo é 98. 98 é o que eu estabeleci para mim. Eu vou até 98 anos de idade. Por quê? Porque eu vou ter que bancar esses guri. Se hoje é aos 30 que o pessoal está demorando para sair de casa, 30 e poucos. Por que é 30 e poucos? Porque uma pessoa de 25, de novo, o pessoal de 25 a 30, levanta a mão só para eu ver. Agora prestem atenção vocês, o que eu vou dizer para vocês é horrível o que eu vou dizer, tá? Vocês vão viver no mínimo até 100 anos. Horrível nada, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque se vocês vão morrer depois dos 100, agora os pais têm que entender isso. Por que uma pessoa que vai morrer depois dos 100 tem que vir adulto aos 20? Eu tinha que vir adulto aos 20 porque eles estavam definido que eu ia morrer com 60. Uma pessoa que vai a 100 anos vai estender a adolescência até 30 e poucos. E eu tenho filhos nascidos na primeira década deste século. E a medicina prevê que os nascidos nas primeiras 2 décadas deste século vão chegar a 105 anos. E quem nascer depois de 2020, com a decifração de DNA e outros avanços da medicina, vai chegar a 110 anos. Pergunto para vocês, quando termina a adolescência dos meus guris lá de casa? Não termina antes dos 40, velho. Aí eu peguei uma calculadora para ver quanto tempo falta do meu menor de 13 ir embora lá de casa. Faltam 27 anos. Aí eu somei os 27 anos que falta para o meu menor de 13 ir embora lá de casa nos meus 56. E deu 83. Mas não é 83 que nem uma pessoa de 80 hoje trabalha para se sentir útil. É 83 bancando os gurizinhos. Vocês estão entendendo? É diferente. E vocês sabem que o ano que mais nasceu brasileiros foi 2001 e que de lá para cá vem despencando a natalidade, taxa de natalidade. Você sabe que a partir de 2030, 31, vai ter menos gente do que tem hoje no Brasil? Vai decrescer a população. Então é certo que os meus 2 filhos não me darão netos. Só um deles vai me dar um neto ou uma neta, no máximo. E esse vai se separar. É normal isso aí, tá? E aí com um filho ou uma filha debaixo do braço, pode ser que por uns anos a mais, ele volte lá para casa. Então pode ser que eu passe dos 83. Vocês estão notando que eu estou falando de uma forma jocosa, divertida, algo que no meu caso pode ser bem provável que aconteça, porque a soma de demorar para casar e fazer filho, com os filhos demorando cada vez mais para sair de casa, não é impossível que eu ainda esteja preocupado em ajudar os meus filhos perto dos 80. Então pode ser que eu ajude até os 87. Se eu ajudar até os 87, que não é impossível, o meu avô começou a trabalhar com 17, e eu também. Só que o meu avô trabalhou 35 anos de carteira e se aposentou aos 52. Eu já estou com 56. Se eu comecei aos 17 e for até os 87, eu posso trabalhar 2 meu avô. Não é motivacional a palestra? E se os meus filhos tentarem sair lá de casa um pouco antes, porque se deram bem na vida, com 30 e poucos, eu já vou ter 70 e muitos. E vocês podem apostar que vai ser bem na hora que vai quebrar a Previdência no Brasil. Inclusive a pública, tá? Então, assim, nós somos, o que eu costumo falar, nós somos adultos inéditos. Nunca houve adultos iguais a nós. Porque os adultos do passado só faziam assim diante das mudanças. Eles não precisavam mudar.
A gente até dizia, ai, deixa eu vou assim mesmo. Ele é chato, torrão, mas o velho já está em fim de ciclo. Nós somos os primeiros adultos que vão ter que mudar a maneira de ser, pensar e agir, porque nós vamos durar. Nós vamos morrer depois de 100 anos. Uma pessoa que tem 40 anos hoje, que diz, agora falta só 8, falta 5, falta 3. Não tem essa mais. Mesmo que você se aposente, você não vai poder ficar parada. Porque se a pessoa para, ela morre. Vocês já viram as pessoas que param? Elas morrem. Vai inventar um trabalho voluntário, vai inventar qualquer coisa, eu vou fazer mosaico bizantino, vou fazer qualquer coisa. Mas vai fazer alguma coisa porque nós somos adultos que vão morrer, em média, 30 anos mais que a média dos nossos avós. Essa é a nossa tendência. Então, assim, nós somos outro tipo de gente. E no meu caso, eu que lido com gente nascida neste século, dentro de casa, eu vou ter que mudar muito a minha maneira de ser, pensar e agir. Eu vi daqui, a luz do projetor está me atrapalhando um pouco, mas eu vi aqui algumas pessoas que, enquanto eu fazia o cálculo de quanto tempo falta para trabalhar até meus filhos se encaminharem, a pessoa estava olhando para mim e de repente ela fez assim, eu digo, ela tem filho pequeno, está calculando. E de repente ela fez assim, ela descobriu. Quem aqui fez o cálculo de quanto vai trabalhar enquanto eu fazia o cálculo? Eu ouvi, você ouviu, tá? Então, assim, nós somos outro tipo de gente. Quem aqui viu o filme Matrix, algum filme da série Matrix? Quem viu? Pois bem, pessoal do smartphone, olha aqui. No filme Matrix, o cara faz assim, Tibloft. Ele troca de plano de existência, ele troca de dimensão. Pois nós vamos ter que pegar as nossas experiências do século XX e fazer Tibloft. E vir para o século XXI, que é outra dimensão. Nós não podemos dizer gírias do século XX, nós não podemos ficar só ouvindo música do século XX, nós temos que viver o século XXI, porque o século XXI é onde a gente está vivendo. Porque tem gente mais moça do que eu, que costuma dizer, bom era no meu tempo. No meu tempo era um horror. No meu tempo a gente tinha uma tela dentro de casa, que era um televisor, e a gente viu o que o pai queria. E quando a tela do televisor ficava com chuvisco, para melhorar a imagem, na ponta da antena, a gente colocava viu? Teve um coro aqui. Pode não ter sido você que colocou aquele bombril naquela antena. Mas se um dia na vida você viu um bombril numa antena, por favor não se ofenda, com todo respeito, mas aos olhos de quem nasceu neste século, que é nativo digital, você já é velho. O problema não é ser velho, o problema é ser ultrapassado. Nós esquentamos leite na caneca, lembra? Que as mães sadicamente botavam a xícara longe do fogão e o leite aqui a gente ficava olhando, vocês lembram disso? E às vezes o leite dava uma chance para a gente virava para pegar e não adiantava chorar sobre o leite derramado. Muita gente aqui, para dar um salto profissional, um up na carreira, não faz muito tempo fez, muita gente aqui, ASD, FG espaço. ASD, FG espaço. Vocês querem ver? Fotógrafo, por favor, agora fotografa o público, tá? Por favor, erga o braço com orgulho e fique com o braço levantado para a foto. Quem fez curso da datilografia? Erga o braço com orgulho, tá? E olha em volta agora, erga o braço e olha em volta. Olha em volta, tira essa foto aí, aproveita para tirar essa foto. Tirou? Pode baixar, pode baixar. Tem que deixar conversar. Vocês notaram que foi inevitável que vocês conversassem? Eu fui lá, tomei água, conversei com eles. Sabe o que aconteceu? Daqui do palco é maravilhoso assistir a seguinte cena. Quando eu peço para levantar o braço, quem fez curso de datilografia, 2 pessoas assim, na minha faixa, levantam o braço e fica assim. E do lado tem uma pessoa bem jovem, que se vira e faz assim para elas. Porque
Porque jovem não é discreto, né? Jovem não faz. Jovem faz, né? E aí a primeira pessoa diz, curso de datilografia, né? E a do lado ainda diz, e eu era exímio datilógrafo, né? Que batia 180 toques por minuto. É tão próximo, em termos de tempo, é tão próximo de hoje, mas é uma coisa tão de outra galáxia. Então, assim, nós temos que pegar as nossas experiências do século XX, inclusive ASD, FG espaço, olha aqui, ó, presta atenção. Nós temos que pegar ASD, FG espaço, e outras coisas que a gente aprendeu no século XX, uma coisa que nos diferencia barbaramente hoje, que é, como é que se diz para o moço, obrigado? Pega essas coisas que a gente aprendeu no século XX e tibloft, vem para o século XXI com Ctrl, Alt, Del, Shift, ESC, sem chamar o teclado de Vossa Senhoria. Porque neste momento, e a partir de agora, nós somos adultos inéditos, nós somos os primeiros adultos que não vão poder fazer mais. Nós vamos sim ter que virar velhos digitais. Nós não temos saída. O cerco está se fechando. Quanta coisa a gente quer participar. Inscreva-se pelo site, cara. O cara diz assim, tem 50 anos, eu não vou ter Facebook. Vai ter. Você não precisa falar nada. O Facebook é um bar. Você só entra lá no bar, se encosta lá no balcão e fica olhando lá as pessoas falarem. Não precisa nem curtir nada. Vai ter o louco, vai ter a chata, vai ter o inconveniente, vai ter a criativa, vai ter a grata surpresa. 15 minutos depois, clique, sai do bar, mas não fica fora do que estão falando. Como é que a pessoa vive sem meme, sem gif? Como é que a pessoa vive sem Whats? Você não precisa chegar a esse ponto aqui, ó, que eu gosto disso aqui, tá? Não precisa chegar a fazer isso aqui, não precisa fazer. Não precisa fazer isso aqui. E se você está achando que eu sou um velho ridículo, porque eu brinco disso aqui para me acalmar, ridículo era aquelas duas bolotas presas num barbante que a gente fazia assim, e que machucava a gente. Ridículo era aquela outra coisa que a gente ficava fazendo assim. Isso aqui é o bambolê do século XXI. Aquela da bolota machucava o osso, batia aqui e machucava. Isso aqui é uma tentativa minha de não ficar para trás, de saber o que está se falando. Eu não posso falar gíria que se falava nos anos 80. Eu tenho que falar as gírias que estão se falando hoje. Eu não preciso falar tipo o tempo todo, mas vocês vão ver ao longo da palestra, vai sair um tipo. Por quê? Porque é que nem bicho. Mora, cara, sacou. Mas eu não vou dizer para meus filhos, vão sair com a turma, meu filho. Que turma? Onde é que eles foram? Se era com a patota. Que patota, velho? A gente ia em boate, que era um lugar físico determinado, a gente sabia onde a gente estava. Inclusive, pais iam tirar as filhas daquele antro. Né? Já fui sacado da pista de dança, o pai já tirou a menina que eu estava dançando. A gente ia em boate, depois a gente foi à discoteca, depois danceteria, depois frequentei rave. Agora, onde é que eles vão, cara? Eles vão para balada, vão para o crime, vão para a pegação. Onde é que eles vão? Vocês sabem outros termos? Eu gostaria de aprender algum termo aqui que se usa em Porto Velho, porque o pessoal no Rio usa no fluxo, resenha, isoporzinho. Então a gente não pode dizer que nem o meu tio disse para o meu filho, quando ele tinha 9 anos ou de 15, meu tio disse, não sei o quê, caiu a ficha, menino. Eu disse, tio, ele nasceu em 2002. A gente não usa ficha desde 98. Ele nunca viu uma ficha caindo num orelhão, estabelecendo ou não conexão. A gente dava um safanão e conseguia falar. E isso se estende à música também. Eu toco música eletrônica nas festas dos meus amigos porque eu fui DJ. E eu gosto de ouvir hip hop. E os meus amigos só ouvem música velha. E eu digo, cara, tu tem que ouvir as músicas que estão tocando hoje, sabe por quê? Porque quando a gente ouve a letra do que está tocando hoje, a gente entende o tempo que a gente está vivendo. Mas toca Bee Gees nas festas de casamento, 40, 50 anos, não toca? Sempre tem que tocar 60, 70, toca Bee Gees. Quando toca Bee Gees, sempre tem alguém que me cutuca e diz assim, Dado,
Está tocando Bee Gees, música do nosso tempo. Eu digo, não mesmo. Não, Bee Gees me deram grandes alegrias nas festinhas de garagem, mas Bee Gees é música do meu passado. Música do meu tempo, olha aqui o pessoal do smartphone agora, só olha um minuto. Música do meu tempo é Lady Gaga, é Jay-Z, é David Guetta, é Henrique Juliano, é Maiara Maraíza, é MC Leozinho, se ela dança eu danço, falei com o DJ. É Ludmilla, que eu verdadeiramente adoro, uma taça de Chandon, calor no edredom, você tirando o batom E também, ó, olha aqui, ó. E também, ó. E também, ó. E também, ó. Por que eu faço esses gestos e essa lista? Pelo seguinte, você que nasceu no século XX e está vivendo no século XXI, você não precisa gostar de Lady Gaga, de Jay-Z, de David Guetta, de Henrique Juliano, de Maiara Maraíza, de MC Leozinho, de Ludmilla, mas você não pode não saber o que é. Não pode não saber o que é Bambam. Por quê? Porque um dia alguém vai dizer, nós estamos participando já é o 5º ano de gestão por competência, e o pessoal lá está cada vez mais impressionado com a gente. Inclusive, a diretoria lá diz que, e alguém não vai entender na reunião. E aí diz assim, olha, com todas as dificuldades, com esse monte de processo, a gente conseguiu bater as metas de 2017, dá licença. E o pessoal continua sem entender. E aquele problemão que a gente teve com aquela outra área, lá como a gente resolveu, a gente foi lá, conversou e tal, e ficou tudo bem. Não, ficou tudo bem, inclusive quando a gente foi visitar os caras de novo, a gente perguntou, e aí, tudo bem? Os caras só fizeram assim, que por sinal é uma música criada por um gênio que se autodenominou MC Bin Laden, né? E que este gênio ainda no governo Obama tentou pedir visto no consulado americano, né? E isso aqui eu não vou comentar, que deu onda, que isso é vulgar demais para uma palestra de nível, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer? Estou querendo mostrar para vocês que a gente não vai poder ser nem parecido com os adultos / pessoas de meia idade / velhos do século XX. Os nossos referenciais de adulto do século XX não funcionam hoje. Por quê? Porque nós somos adultos inéditos, nós somos os adultos que vão precisar muito ser abertos à mudança. Troca aí o slide. Então, não é motivacional a palestra. Pode trocar. A palestra sobre mudança. E aqui vai meu primeiro conceito. Eu sou produtor de conteúdo. Isso é segundo eu, tá? Pode usar, mas cita a fonte. Um adulto hoje, nascido no século XX, mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo. Mudar é entender o que está acontecendo para ver se consegue, troca o slide, para ver se consegue aceitar. Nós somos os adultos que não precisam gostar das mudanças, mas o que não pode é fazer assim. Nós vamos ter que aceitar. Na questão digital, por exemplo, é assustadora a naturalidade com que quem nasceu nesse século lida com o digital. E por favor, pessoal que é avô e avó, não digam para os outros, minha netinha só tem 3 anos e já mexe na internet. Ela seria débil mental se não mexesse com 3 anos. Porque criança que não sabe falar e não sabe andar, já está, eu estou verificando se essa geração que nasceu nesta década já não tem alguns centímetros a mais neste dedo, como uma mutação genética, porque a criança já vai ali, já acha no YouTube sozinha o insuportável desenho de Peppa Pig. Peppa Pig é tão insuportável que faz a gente sentir saudade de Galinha Pintadinha, que pelo menos era música da nossa infância, agora é revisitada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a gente vai ter que abrir a cabeça e nós não podemos ficar para trás na questão digital. Não estou falando nem no âmbito profissional, estou falando no âmbito pessoal.
No profissional é óbvio que a gente tem que se digitalizar, mas eu estou falando no pessoal. Então aqui vai uma dica, algo que eu fiz em 2009, faz 8 anos que eu fiz isso. Eu contratei um personal digital, que tudo que aparecia na mídia eu anotava, eu perguntava para ele, ele me ensinava. Foi em 2009 que eu entrei no Twitter, hoje eu tenho 18 mil seguidores no Twitter. Eu entrei no Facebook, tenho 22 mil seguidores no Facebook. Eu entrei depois, bem mais tarde, no Instagram, porque eu achava chato, agora eu acho legal, eu tenho 7 mil seguidores. Eu sou um velho de 56 anos, que tem um monte de seguidor com menos de 25 anos. Dá licença, tá? Mas é que não é porque eu goste ou não, eu preciso disso, porque eu preciso ter capacidade de sustentar meus gurizinhos. Até a morte, velho. Eu acho que eu vou sustentar meus filhos até a morte deles. Então, assim, eu tenho que ser uma pessoa diferente do passado. Quem reclamava de mudança no passado? Velho. E jovem era aberto ao novo. Então, como é que a gente se diferenciava? Por idade. Tibloft, numa outra dimensão, que é o século 21. Hoje tem jovem, mas tem jovem velho. Vocês não conhecem jovens velhos? Eu dou aula para alguns jovens velhos. Às vezes eu olho, o rapaz aqui tem 25 anos, está assim me olhando. Ó. Eu digo, meu Deus, esse cara tem 25 e já é assim. Só que ele vai morrer com 100, cara. Ele vai ser chato mais 75 anos. A gente aguentava aqueles velhos lá porque eles morriam cedo. Mas aguentar uma mala, 3/4 de século, quem vai aguentar esse cara? Vocês estão entendendo que é outra coisa? Troca aí. Então eu fico me perguntando o tempo inteiro, o que está mudando? Tudo está mudando. Por quê? Porque a gente se diferenciava por idade, e hoje tem jovem, tem jovem velho, tem velho, tem velho jovem. Eu sou um velho jovem, aqui, mas eu não vou me vestir de menino. Eu tenho uns amigos da minha idade que se separam e vão em festinha de menina. É triste, né? O cara vai achando que vai arrasar, bota uma camisa baby look, olha o gráfico da animação do velho na noite, ele chega, ó, e ele vai despencando, velho. No meio da noite ele liga bêbado para ex, eu ainda te amo, e ela, eu não. E no fim da noite é deprimente, porque se você tem mais de 45 anos e vai em festa de gente de menos de 25 anos, você pode ir pelado, que ninguém toma conhecimento da sua existência. Eu faço pesquisa, eu vou nessas festas, cara. Eu vou e pesquiso. Por favor, não se assustem. Eu sei que vocês vão dizer assim, o que isso tem a ver com o tribunal? Isso faz parte da palestra que eu vou contar para vocês. As meninas é que tomam a iniciativa, e eu fico lá anotando, cara. E aí eu vejo assim, a menina vai lá e beija o cara, e eu anotando. Né? E fico morrendo de inveja. Né? Porque antes eu tinha que gastar uma lábia dos diabos. Né? Aí ela beija o cara, estou falando de festa de menos de 20 anos, tá? Ela beija o cara, puxa o cara, vem aqui. E o cara vai, e eu vou junto, pesquisando. Aí ela olha para a amiga e diz assim, amiga, ele beija muito bem. Beija ele. E eu anotando ali, cara. Aí a amiga beija o cara, velho. Aí depois as duas beijam o cara. E eu só aqui, ó. Eu não comi o melhor bife. E bem que chegou a minha hora de casar e fazer filho, todo mundo pega todo mundo agora. E eu também comecei a trabalhar, e o mundo era assim, ó. Este mandava neste, que mandava neste, sim senhor, que mandava neste, faz o que eu estou mandando, que mandava neste aqui que era peão, que trabalhava. Eu era peão. E eu trabalhava numa empresa de 200 pessoas. E eu ficava tentando imaginar como é que era a vida de um diretor, de um presidente. E a empresa que eu trabalhava tinha um dono e 12 diretores. E toda vez que tinha uma frestinha assim na sala do diretor, eu botava o olho para ver o que faz um diretor, um dono. E sempre que eu botava o olho para olhar, estavam os velhos assim, ó. Arrumava o risco e rabisque, equidistante da foto da família e da agenda. No meio da tarde, vinha a secretária para assinar uns cheques. E eu jurei para mim, lá de baixo, eu vou chegar lá, velho.
E a minha vida toda eu fui trabalhando, me aperfeiçoando, e o mundo mudando. E eu estudando, fazendo mestrado, doutorado, trabalhando feito um cavalo, e o mundo mudando. E eu trabalhando, estudando, e o mundo mudando. Quando chegou, bem na minha vez, de ser diretor de uma das mais badaladas agências de publicidade do Brasil. Você se lembra da época do Pipoca com Guaraná? E do Pizza com Guaraná? Eu era diretor daquela agência. Lembra do Eu Tenho, Você Não Tem, da Tesourinha? Foi eu que fiz aquilo, tá? Me deram um cubículo envidraçado, de diretor, mas era desse tamanho. A secretária que eu tinha era a eletrônica do ramal fixo. Os meus funcionários todos me olhando, sem paredes. E não tinha privacidade para tirar um tatu do nariz. Eu disse, pô, eu não comi o melhor bife. Eu nunca peguei ninguém, fiquei com ninguém. E bem quando chegou na minha vez de mandar, agora o mundo não é mais assim, o mundo é assim. Está todo mundo no mesmo barco. E eu perdi as benesses do diretor. Pô! Vocês estão entendendo o que é a palestra? Então, assim, tudo está mudando. E eu não posso dizer, você sabe o que eu estou falando. Eu tenho que ser uma pessoa, um adulto do século XXI, uma pessoa feito de outro material. Nada a ver com o adulto do século XX. Porque hoje, tem jovem, velho, velho, jovem. A gente não se diferencia mais como no passado, que era puridade. Olha aqui para mim, pessoal do smartphone. Espera aí que ele está tirando uma foto ali. Deixa ele ter. Ele conseguiu ficar de costas para tirar foto. Todo mundo que trabalha junto. Vou de novo agora para a explicação que o pessoal em volta não entendeu. Hoje tem velho, jovem, velho. A gente não se diferencia mais por idade como no século XX. Hoje a gente se diferencia por mentalidade. Pode trocar o slide. E o século não é mais assim. O século é assim. E vocês viram Titanic, não viram Titanic? Lembra da cena do violoncelista? Já estava virando o navio. E o violoncelista ali, mais ou menos assim. Violoncelista virando ali, né? E o pessoal dizendo, ajuda a botar as crianças nos botes, que o barco vai virar. Ele diz, não posso, estou fazendo o meu serviço. Tem gente que trabalha hoje assim, pensando que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo barco. É outra dimensão. E eu contratei um personal, e aí vai a primeira dica forte para vocês. Eu contratei um personal para me ensinar as coisas digitais, lá em 2009, porque eu senti que eu ia ficar para trás se eu não desse esse salto. E aqui fica esta grande dica, pega 2, 3 pessoas com dificuldade digital e contrata um personal, paga para o cara. Sabe por quê? Porque se você pede ajuda digital para filho, neto, sobrinho, afilhado, enteado, genro, nora, irmã, mas moça, acaba o que restava de respeito, amor e admiração que essa pessoa tinha por você. Ela vai dizer, mãe, você é burra, 3ª vez que eu explico. O pai ainda anota assim, 1, clicar tal coisa, 2, clicar tal coisa, 3, clicar tal coisa. Entre o 2 ainda bota entre parênteses, clicar enter. Nem o enter é óbvio. É porque isso nos diferencia. Uma pessoa mais velha, digitalmente atualizada, tem um senhor futuro. Não importa onde, pode se aposentar aqui, vai ter outra carreira, vai ter outra dimensão. Vocês já viram quando a véia entra no Face, a avó ou a bisa, ela muda a dimensão, que fica as outras amigas velhas e ela e de repente ela está no WhatsApp, cara. E o pior é quando ela curte e comenta as coisas que a gente posta, né? Esse é meu neto querido, mas a gente tem que saber lidar. Essas pessoas, elas vão se esquecer de morrer e elas vão passar de 100 anos de idade. Pode trocar. E esse choque de gerações que a gente tem hoje é a geração X, baby boomer, os velhos e os jovens atuais. Esse choque que a gente tem hoje, a gente vive em choque. Pode trocar? Todos nós vamos ser achatados numa geração só, todos nós, porque vem aí a geração Z. A geração Z estuda brincando, brinca estudando, vai trabalhar brincando e brincar trabalhando. Eles não vão... Anotem o que eu estou falando. Eu sou mãe de Ná. Faz 10 anos que eu falo previsões de comportamento da geração Z e agora as coisas estão se verificando. Estão lembrando que eu falei isso lá atrás.
Eu disse que essa geração não ia aderir ao Facebook em 2010. Me chamaram de louco. Ela não entrou no Facebook, ela está no Snap. Quem tem Snapchat aqui? Só? Quem tem entre 20 e 30 anos e não tem Snap ainda? Bom. Minha previsão é a seguinte. A geração Z vai passar no concurso, tá? Vai trabalhar 3 semanas e vai sair. Isso já está acontecendo. Em vários setores da administração pública. Por quê? Porque se for pesado o clima do local que trabalha, não vão trabalhar ali. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. A nossa formação foi, o que nós ouvimos lá era crescer assim na vida, ou assim na vida. Você sabe como é que vai ser a trajetória? Eu não estou falando em crescimento, atenção. Sabe como é que vai ser a trajetória de quem nasceu neste século? Vai ser em espiral. Vocês querem ver como é que vai ser? A pessoa entra e está fazendo estágio numa empresa. E a família diz assim, ai, que bom que está numa firma boa. 3 meses depois, a pessoa acha um saco trabalhar lá e vai para a Austrália. E lá na Austrália, quando vai para a Austrália, faz uma tatuagem inteira aqui. E a família diz assim, enlouqueceu. Estava numa firma boa. Lá na Austrália, a pessoa aprende a falar inglês fluente. E 1 ano e meio depois volta. E faz um teste numa multinacional e entra. Por quê? Porque hoje é mais importante inglês fluente do que pós-graduação. A multinacional paga o pós-graduação para quem tem inglês fluente. E aí a família diz assim, com toda aquela tatuagem, aquele piercing, está na multi lá, agora está numa firma boa. E 1 ano depois, não chega 1 ano, 9 meses depois, a pessoa já subiu um degrau na multi, conhece outra pessoa lá, e as duas saem para montar um food truck, cara. E a família disse, mas estava numa firma boa, agora estava tudo dando certo, apesar da tatuagem. E aí o food truck começa a dar certo, eles começam a ganhar dinheiro, e vem um investidor e compra 30% do food truck, dizendo, essa ideia de vocês é genial, vamos replicar no Brasil todo. E a família diz assim, mas estão ganhando dinheiro com aquelas comidinhas. E aí eles começam a expandir para o Brasil todo o food truck, só que dá muito trabalho, cansa isso aí. Aí eles vendem os outros 70% por metade do valor e vão para a Europa colher uvas. E a família diz, mas estava indo bem o food truck. Agora virou maconheiro, agora enlouqueceu. Lá na Suíça, eles fazem uns cursos lá de meditação, as coisas aí piraram mesmo, mas estão com grana no bolso. E conhecem, num dos cursos de meditação, um cara que teve uma ideia de um aplicativo que vendeu para o Google por 500 milhões, um cara milionário, e o cara disse assim, eu estou montando uma startup no mundo todo e vai ter que ter uma perna no Brasil, vocês são um casal super legal, vocês não querem ser meus sócios no Brasil? E eles ganham uma grana para vir para o Brasil e ser sócio da startup. Você está entendendo a espiral? Para ser sócio da startup, montam um escritório de um andar inteiro em São Paulo, a família diz assim, mas ganharam dinheiro com aquelas maluquices. E aí a startup começa a dar muito resultado, eles ganhar dinheiro, e aí eles dizem assim, ai, está muito cansativo, não está legal esse trabalho. Aí eles vendem a parte deles por metade do preço, e compram uma casa lá em Guarapari, e ficam lá. Vocês estão entendendo a espiral? Você sabe quem é que vai pagar a primeira passagem para a Austrália? Quem ajudar a pagar quase todo o food truck. Quem vai pagar a passagem para a Suíça, a passagem de volta? Eu, velho. Por isso que eu digo que, eu tenho que me reciclar e acompanhar, porque vai ser outro tipo de trajetória. E nós não estamos preparados para isso. Nós temos que mudar a nossa cabeça, porque vem aí um outro tipo de gente que vai arejar o ambiente de trabalho. Quem é que viu o filme Os Estagiários? Quem viu o filme Os Estagiários? Este filme, eu recomendo para vocês fazerem encontros de departamentos
para assistir esse filme com pipoca e depois debater. O filme Os Estagiários é um filme de 2013, são 2 quarentões que vão fazer estágio no Google, porque perderam o emprego de vendedores numa loja de relógios finos. Esse filme é espetacular, por quê? Porque é uma antevisão, não antevisão, do que vai ser o ambiente de trabalho nosso daqui 10 anos. Daqui 10 anos, nós vamos ter um ambiente de trabalho arejado e divertido, como é lá no Vale do Silício hoje, por um simples motivo. Daqui 10 anos, vai ter chefe da geração Z. Alguns deles vão ser nossos chefes. E aí quem vai ter que se adaptar a quem? Vai mudar para melhor. Eu sou um otimista. O ambiente de trabalho vai deixar de ser pesado e carrancudo, porque fomos nós que inventamos que trabalhar era ruim. Porque antes da Revolução Industrial, trabalhar era bom. O ferreiro adorava ser ferreiro, o sapateiro adorava ser sapateiro, o padeiro adorava ser padeiro. E com a invenção da Revolução Industrial, as pessoas passaram a ter um emprego e começaram a dizer tararara, né? E até que enfim é sexta-feira. E essa geração brinca estudando, estuda brincando, vai brincar trabalhando, trabalhar brincando, e ela vai mudar o ambiente de trabalho. Vocês podem me chamar de louco, mas eu sei o que eu estou falando. Eles não vão trabalhar em lugar chato. Então presta atenção agora porque isso é muito importante. A pessoa competente e carrancuda do século XX, Tibloft, não é vista pela nova geração como competente no século XXI. Ela é vista apenas como carrancuda. A pessoa no século XXI tem que ser competente, tem que ser legal. Ser legal não é ser frouxo, não é ser mole, não é ser chato. Ser legal é ser legal. É pessoa de fino trato, boa de conviver. E eles vão, olha, anota o que eu estou falando. Quando eles assumirem gerências, eles vão construir jaulas para colocar no cantinho do andar lá. E vão botar as pessoas chatas dentro da jaula. E vão botar uma placa, não alimente os animais. Cara. Por quê? Porque não tem coisa mais triste do que trabalhar com gente que não gosta do que faz, velho. Não gosta do que faz, acata a sugestão do Capitão Nascimento. Velho. Pede para sair. E sai ao estilo Lulu Santos. Olha, não imagine que te quero mal. Apenas não te quero mais. Mas sai, desocupa a moita. Porque o século XXI, não importa o setor, não importa o segmento, trabalhar vai ser divertido. Porque vem aí gente que não vai aceitar trabalhar num lugar onde as pessoas não gostam do que fazem. Anota o que eu estou falando, sou mãe de nada, vocês vão se lembrar de mim. Pode trocar o slide. Está muito chata a palestra? Tá, porque tem várias pessoas assim, ó. Tá? Quê? Tá mais ou menos? Tá. Então agora vem meu segundo conceito de mudanças, tá? Meu primeiro conceito de mudanças foi mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo, mudar é entender o que está acontecendo para ver se consegue aceitar o que está acontecendo. Agora vem meu segundo conceito de mudanças. Nós não vivemos uma era de mudança somente. Troca. A mudança é a nossa era. Quem diz assim, não, isso é um período turbulento, mas vai dar uma acalmada. Vocês acham que vai dar uma acalmada com a geração Z entrando no mercado de trabalho? Vocês acham que eles vão ficar sentados assistindo palestra que nem vocês estão sentados aqui? Óbvio que não, cara. Eu estou desenvolvendo outras coisas. Neste momento, estou desenvolvendo palestra em realidade virtual. Para quê? Ver se eu consigo fazer assim com eles. Ó. Porque uma palestra dessas aqui é muito chata. Já é chata para vocês, imagina para eles, cara. Eles ficam assim, ó, eles não conseguem parar. E eu preciso sustentar meus gurizinhos, cara. Eu preciso inventar coisa. Então, assim, eles não vão ficar parados. Então, nós vamos ter que lidar com gente que não fica sentadinho em baias. Nós trabalhamos com velcro aqui, ó. A gente chega e faz assim, ó, e gruda aqui. E fica aqui, convida a pessoa para almoçar, a pessoa do lado por aqui, ó. E no final do expediente, vai embora. Vocês acham que eles vão ficar sentados em baias? Eles não vão parar, nós vamos ter que mudar o sistema de trabalho. E agora vem a coisa mais importante. O nosso trabalho todo é baseado em e-mail, não é? Tudo. Para cada coisa a gente manda um e-mail. Inclusive com cópia oculta, porque, ó, vou registrar. Combinam de 4 pessoas ter uma reunião amanhã, manda um e-mail. Pô, não está combinada a reunião. Essa geração, atenção, é outra previsão. Essa geração
não trabalhará baseado em e-mail. Você sabe por quê? Porque eles não usam e-mail. Quem tem filho que joga Xbox aqui? Todos têm Hotmail. O Xbox é da Microsoft, tá? O Hotmail também é da Microsoft. Todos têm Xbox. Todos que têm Xbox têm Hotmail, mas eles não acessam a caixa postal do Hotmail. Eles só têm o Hotmail para jogar game. E há 4 anos, tem 15 meninos, meus 2 filhos são um grupo de 15 que joga junto, com gente do mundo todo, mas joga junto. Há 4 anos, todos têm Hotmail. Eu mandei um e-mail para eles, copiados para os 15, com o título Proposta, e no corpo do e-mail, eu separei R$750 de verba de pesquisa, porque eram 15 meninos, e eu coloquei o texto: promoção válida por 180 dias. Quem responder esta mensagem ganha R$50. Pessoal, passados 6 meses, nenhum respondeu. E que se um tivesse respondido como todos estavam copiados, aquilo ali se espalharia. Sabe por quê? Eu fui pesquisar isso. E eu entrevistei 120 espécimes da geração Z, de classe A a D. Por que você não usa e-mail? Você sabe qual foi a resposta? Porque e-mail é coisa de velho. Sabe o que tem por trás disso? E-mail é uma comunicação estanque. Dado @wall para Genialdo @tj, eu não sei quando o Genialdo vai me responder. Ele não sabe quando eu vou responder. É uma conversação estanque. A geração Z só utiliza meios de comunicação permanente. Real time, online, seja os termos que vocês quiserem usar. É Snap, é grupos de WhatsApp. Não chama de Zap, pelo amor de Deus, tá? A gente tem que chamar com intimidade, é o WhatsApp, tá? Eles usam, o Twitter está voltando com a geração Z. Por quê? Comunicação assim. E eles vão usar Google Drive, Slack. E eles não vão usar e-mail. Por isso que eu digo que eles vão começar o trabalho e vão ver que tem que mandar e-mail para tudo que é gente e vão sair. Pode trocar. Eu explico mudança há 25 anos. Eu criei uma imagem para explicar mudança, que é a imagem de uma escada. O que é escada na nossa cabeça? Escada é uma coisa que tem degraus do mesmo tamanho. Quando a gente sobe ou desce uma escada e vem alguém atrás da gente e a gente se depara com um degrau tamanho diferente dos demais, o que a gente diz para a pessoa? Cuidado do degrau. Pois a gente tem uma escada de mudança dentro da cabeça, com degraus do mesmo tamanho, onde a gente vai colocando em cada degrau, cada época nova que a gente vai vivendo, cada era nova que a gente vai vivenciando, cada década nova que vai passando. Mas as décadas, as épocas e as eras não têm degraus do mesmo tamanho. Os degraus vão aumentando cada vez mais. E a gente tem a tendência a se atualizar um degrau mental. Por exemplo, se em 2007 eu chegasse aqui, 2007, e dissesse para vocês não vão mais ter aquele Nokiazinho, que é uma tripinha assim, que para digitar o Z no torpedo tem que apertar 4 vezes. Você se lembra, cara? 4 vezes o Z. Vocês vão ter uma coisa um pouco maior, que quase nunca vocês vão falar, e que vai ter um aplicativo verdinho, que vocês vão mandar mensagem de áudio, texto e vídeo, e que se um dia a justiça bloquear por um dia o funcionamento, a gente vai sentir um vazio existencial. Tá? Vai ter um outro aplicativo que vai calcular a distância e o tempo para chegar de um lugar onde vocês estão até o outro, e que vai mudar o trajeto porque ali tem engarrafamento. E vai ter um aplicativo, que esse é o mais sensacional, que você não vai precisar falar para beijar ninguém. Você vai botar o seu perfil ali, a pessoa também vai botar o perfil, que é o Tinder, a pessoa vai dar o like, o outro dá o like e pronto, não precisa beijar. Se eu dissesse isso em 2007, vocês diriam, ha. Pois bem, nós estamos naquele ponto ali, diante do maior degrau de mudança dos últimos 150 anos. Vocês já brincaram de pular de 1 em 1 degrau, de 2 em 2, de 3 em 3? Chega uma hora que a gente não consegue pular. Nós estamos diante do maior degrau de mudança dos últimos anos, e pode ser que a gente seja estudado daqui a 200 anos, justamente assim,
foi ali que mudou a vida deles. Não foi com a internet. A internet foi como se fosse o vapor para a Revolução Industrial. O que mudou a vida daquela gente que somos nós foi a virada dos anos 10 para os anos 20. Porque nos próximos 5, 10 anos, pessoal, 10 no máximo, nós vamos conviver diariamente com inteligência artificial, realidade aumentada. Quem jogou Pokémon GO aqui? Quem viu alguém jogando Pokémon GO? Tá? Realidade aumentada, nós vamos conviver com realidade aumentada, nós vamos conviver com realidade virtual, nós vamos conviver com inteligência artificial, nós vamos conviver com robôs, e o mais sensacional serão robozinhos. Eu vi isso em Austin, lá no SXSW, faz 4 meses, um robô deste tamanho, com o Watson da IBM, com inteligência artificial, simpático, que vão substituir as pessoas que odeiam atender público. Sabe aquela recepcionista? Em São Paulo é muito comum, assim, o prédio todo bacana tem uma modelo frustrada porque não conseguiu entrar como modelo, é recepcionista. Então ela está lá com aquela cara de entediada, e eu chego e digo, boa tarde, ela diz, RG. Eu digo, pô, boa tarde, ela, RG. Essa desgraçada vai ser substituída por um robozinho simpático, que quando eu entrar no recinto vai me reconhecer pela íris, e vai dizer, oi, dado, oi, robô, vocês viram como ficou próximo? E ela vai saber, o robô vai saber por realidade, por inteligência artificial, e vai me dizer que azar que o seu time caiu para a Série B, que eu torço para o Inter. E eu vou dizer, mas isso não é problema, o outro caiu também. E aí ele vai abrir uma portinha e vai ter um ouro branco dentro, porque eu não gosto de sonho de valsa, eu gosto de ouro branco. Ele vai dar assim, toma um ouro branco para te consolar com o rebaixamento do Inter. Eu vou dizer, robô, eu te adoro. Vocês estão entendendo que vai humanizar o atendimento? Que aquelas pessoas horríveis vão sair, elas vão fazer outra coisa, mas elas vão sair da nossa frente, porque vai ser um futuro para nós. O robô não é o robô de 2001, o robô é o robô que nos ajuda. Então, assim, nós não estamos preparados para esse salto. Não tem nada a ver com o dia a dia de trabalho de vocês, estou falando de vida. Já pensou a pessoa se demitir do século XXI com 40 ou com 50 e durar mais 50? Ou mais 60? Então, assim, a gente tem que estar aberto para isso. É uma outra dimensão. Então, nós somos adultos inéditos. Todos os adultos, até chegar em nós, só mudaram porque a vida obrigou. Mudaram à força. Eu fiz uma provocação aqui com vocês. Eu quero pedir desculpas de pé junto aqui. Quem realmente ficou incomodado em mudar de lugar, eu fiz aquilo só para provocar que nós vamos ser adultos que vamos ter que sentir vontade de mudar. Porque o mundo vai nos exigir tanta capacidade de adaptação, tanta capacidade de aceitar novas ideias e novas mudanças que a gente não está preparado, que por isso que eu provoquei vocês, quero pedir desculpa mais uma vez. Mas nós somos os primeiros adultos que vão passar a sentir vontade de mudar. Curiosidade por novas coisas. E aqui fica uma dica de vida, não é nem de trabalho. Comece a ficar curioso pelo que vem por os próximos 10 anos. Porque nos próximos 10 anos é que nem a Revolução Industrial. Teve um momento lá no nosso passado, há 150 anos, que 10 anos mudaram a vida da humanidade para os próximos 150. Esses nossos próximos 10 anos... E eu estou falando não é de tecnológico, só de digital, é de comportamental, é de gerencial, é de relacional, é de musical. Os próximos 10 anos vão ser determinantes para os próximos 70 anos. Assim como foi o pós-guerra de 45 a 55, que a gente ainda vive, de certa forma, regido por aquele período, os próximos 10 anos vão definir o futuro da gente. E eu quero estar vivo para ver isso. Até porque eu vou ter que ficar lá, bancando os gurizinhos. Troca aí, por favor. Que horas são? Só para me organizar. 9h30. Tem mais 10 minutos, 15 minutos. Quanto tempo? Quanto tempo eu tenho? Tem que acabar? Daí que começou às 8h15. Eu vou até 9h45, é isso? Tá. Eu posso ir um pouco mais, tá. Vocês aguentam? Então, olha só, eu me apresentava assim, inclusive vocês viram uma foto minha que foi propaganda enganosa, que o Genialdo mandou. Eu estou 10 quilos mais gordo e não estou de terno, é que eu já larguei o terno há um bom tempo, e eu vou voltar para aquele tamanho, tá? Mas aquela foto foi há 10 quilos atrás,
tá? Que é uma unidade de tempo. Mas eu não me apresento mais assim. Troca aí. Eu vivo isso aqui, ó. Esse termo foi eu que criei. Eu já desenvolvi bastante coisa a respeito disso. É digeriatria. Digi de digital, geriatria de velho. Querendo ou não, gostando ou não, nós vamos nós vamos ter que virar velhos digitais. Então é melhor fazer isso com vontade de mudar, com curiosidade e com interesse. Por quê? Porque vai, se não, ser na base da porrada. E o pior, tem gente de 30 anos que acha que está acompanhando, mas não está acompanhando. Porque comparado com gente nova, que nasceu agora nesse século, gente de 30 anos já está velho digitalmente. A pessoa está trabalhando ali numa boa, e tecla por querer ou sem querer numa tecla, e aparece na tela uma caixa cinza, com uma pergunta enigmática. E uma resposta sim, uma resposta não. Já se depararam com isso? As perguntas nunca são fáceis. Nunca é, vai parar? Sim. Quer salvar? Não. A pergunta é sempre assim, ó. Você tem certeza que você não quer interromper este procedimento? Eu não sei se o que eu quero é sim, ou se o que eu quero é não. Aí eu leio de novo. Eu não sei se o sim é para certeza ou sim é para interromper, porque em inglês dá, mas em português não dá. Eu só sei que o que eu optar, eu vou me ferrar. E aí eu fico tentando não optar e tem uma saída, porque aqui tem um quadradinho vermelho com um X branco. Eu digo, é aqui que eu vou me livrar da pergunta. Não vou optar nem sim nem não. E clico ali. E aí vem um outro caixa cinza, sem o quadradinho vermelho e X branco, dizendo, cuidado, você pode perder tudo que você fez desde abril de 2016, bate um pânico na pessoa, ou ela puxa o fio da tomada, ou dá reset, ou dá reboot, e ainda pensa, tá, só perdi os últimos 5 minutos do que eu estava fazendo. Se você se identificou, pelo menos em algum momento, com a história que eu acabei de relatar, por favor, não se ofenda, com todo respeito, mas digitalmente falando, comparado com a geração Z, que é nativa digital, você já é velho. O problema não é ser velho, o problema é ser ultrapassado. Toca. Eu participo da Campus Party, toca. Eu acampo na Campus Party. Já ouviram falar na Campus Party, acampamento digital? Toca. Eu dou palestras loucas na Campus Party, toca. Eu tenho público de 3 mil pessoas de menos de 25 anos, por isso que eu tenho muito seguidor no Twitter, troca. Tem fila de 50 minutos para tirar selfie com um velho de 50 anos lá, esse é momento Mastercard, troca. Eu fiz uma palestra no ano passado, no auge do Pokémon GO, a palestra Dado Go, uma palestra analógica, tá? Que a pessoa ganhava uma Pokébola de papel, tocava uma sirene no meio da palestra, aparecia o meu avatar, que aquilo não é meu bonequinho, meu avatar. Aparecia o meu avatar, a primeira pessoa que tocasse no meu avatar ganhava o direito de se vestir de Pikachu. Tá? A pessoa botava a Pokébola na frente, tirava a foto, botava lá a hashtag Dadogol, todo mundo falando da palestra. Na madrugada de 21 para 22 de agosto do ano passado, eu fui Trending Topics no Twitter do Brasil, com 55 anos. Pode bater palma, pode bater palma. Bate palma. Troca. Eu fui na Apple, eu fui na Google, eu fui na Disney, fui estudar não sei o quê, troca. Eu dou umas palestras loucas, ela troca. Eu participo de grupos de desenvolvimento de games, tá? Eu estou desenvolvendo games. Por quê? Porque eu tenho que sustentar os gurizinhos, tá? Troca. Isso aqui é a minha primeira vez que eu participei de uma competição em público. Força 6, nós éramos 8 competidores, eu tirei penúltimo. Vocês estão rindo? O último tinha 25 anos, pode bater palma de novo. Pode bater palma. Troca, troca. Aquilo ali, não, volta um. Aquilo ali é um ensinamento para mães e namoradas de viciados em game. O cara está jogando Dota, ou está jogando LOL, com gente do mundo inteiro, num online lá, no Xbox One. E a mãe diz, fulano, vem jantar. Mas não posso, mãe, estou no meio do game. E a mãe diz o quê? Dá um pause. Mãe, não se pausa jogo online, mãe. Troca. Isso aqui é CXSW lá. Eu lá comprei a tal da porcaria lá, gastei uma fortuna lá, porque aquele troço, estou desenvolvendo realidade virtual. Troca. Está aqui o robô. Esse é o robô. Desse tamanhozinho.
uma simpatia. Eu conversei com ele. Eu entrei lá, me cadastrei. Ele disse, como é seu nome? Eu digo, Dado. Que idade você tem? 55. E ele, que tipo de filme você gosta? Eu disse, espera aí. Por que você está me perguntando isso? E aí, demorou 3 segundos, ele me respondeu um troço. As outras 2 perguntas, como eu respondi coisas óbvias para ele, ele processou e me fez outra pergunta imediatamente. Sabe o que são esses 3 segundos que ele demorou para responder? O Watson vasculhou todo o conhecimento humano em 3 segundos para me dar uma resposta lógica. E nós continuamos conversando por meia hora. Parecia gente. E vou dizer uma coisa para vocês. Ele é mais rápido que alguns amigos meus. Que teve uma época que me mandaram ver demais e hoje está lento. Tá? Então assim, isso aqui, anota aí. Isso aqui, nós vamos ter em casa em menos de 7 anos. É uma impressora 3D, desse tamanhozinho. Nós vamos fazer horrores de coisas. É muito caro. Lembra o DVD? Quem é mais velho, lembra quando custava? Aqui os nossos amigos ricos tinham um DVD? Lembra do TV LED? Não, vai chegar. E aquilo lá é uma robô japonesa, tá? Que tinha uma menina japonesa vestida igual, e a gente não sabia quem era a robô, quem era a menina, por quê? Porque ela já tem traços, ela já mexe fisionomia. Então assim, eu estou querendo dizer isso para vocês, esse troço existe. Mas aqui é Porto Velho. Que papo furado, cara. Que é longe. Não existe mais longe. Não existe mais cidade pequena. Não existe mais distante de grande centro. Não existe. Existe aqui. Nós somos outro tipo de gente. Troca. Isso aqui foi sábado. Sábado eu estava lá pesquisando em Nova York. Os K-pop. Quem curte K-pop aqui? Eu? Vocês nem sabem o que é K-pop. K-pop são os grupos coreanos, tá? Estava lá pesquisando os K-pop, estava lá no YouTube, estava lá no Google, e estava lá numa feira. Sabe por que eu faço isso, pessoal? Porque eu tenho que sustentar os gurizinhos, velho. Até a morte, velho. Então é vários T-Blofts, para quê? Para não criar a barriga na cabeça. Eu tenho barriga aqui, ó. Dá para ver que tem um pneuzão aqui. Mas eu não tenho barriga na cabeça. O meu cérebro é de tanquinho, ó. Essa frase é boa, né? A frase é boa de usar na noite, ó. Isso fica dica para os rapazes. Usa essa frase que pega a gente, essa frase, tá? Troca. Então, o que eu fiz até aqui com vocês? Eu estou tentando traduzir século 21 para gente que, como eu, nasceu no século 20, foi criado, a cabeça foi formatada no século 20. A gente ouviu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando o burro fala, o outro baixa as orelhas. A gente ouviu essas coisas. A gente tem que pegar esses ensinamentos do século 20 e T-Bloft, vir para o século 21. E viver no século 21. Não importa a idade, não importa quanto tempo falta para se aposentar, não importa o que pensa da vida. Nós vamos durar, ao contrário dos velhos. Por isso que eu faço pilates, cara. Porque nós vamos durar. Tecla mágica. Resumindo, não é acabou. Em aula, quem é que é professor aqui? Tem alguém que dá aula aqui? Não é horrível quando a gente diz assim, na aula que vem, que eles começam a guardar as coisas. Presta atenção. Agora é para prestar atenção que eu vou sintetizar minha palestra. O cenário que eu descrevi para vocês é um cenário de mais pressão. E tem gente que não vai aguentar. Não estou falando do emprego, o trabalho. Tem gente que não vai aguentar o século 21 e vai vazar. Vai morar nas montanhas. Vai se fechar em si mesmo. Muito cuidado, tá? Nós vamos ter muita gente muito próxima da gente que vai desistir do século 21. E tem gente que vai morrer de estresse, cara. A gente não morre de excesso de trabalho, a gente morre de coração apertado. Muito cuidado. Mas tem gente que vai aguentar a pressão, o estresse. E aqueles bravos profissionais do século 21, não importa a idade, não importa se vier de família rica ou pobre, cidade grande ou pequena, a partir de agora, quem aguentar a pressão e o estresse, será brindado, premiado, condecorado pelo século 21 com metas maiores. Ou seja, trabalhou direitinho, mais serviço. Bateu as metas, mais metas. Tem 4 pessoas na área, no setor, 2 são de fé, dá para contar, 2 são meio frouxas, não querem nada com nada.
Sobre quem recai o novo trabalho importantíssimo daquela área? Sobre os de fé. Esse é o século XXI. Normal. É assim a vida hoje. E tem uma frase, que eu não usei frase de ninguém na minha palestra, mas vou usar agora. Tem uma frase que o Delfim Neto usou, quando ele era ministro da Economia do governo Figueiredo, e ele decretou uma maxi desvalorização do Cruzeiro. Numa noite, o real não, era o Cruzeiro. O real se desvalorizou 30% em relação ao dólar, e chegaram para ele e perguntaram: e agora, ministro, as perspectivas? E não tinha essa coisa organizada de coletiva de imprensa, foi todo mundo para cima do ministro, e o Brasil todo na frente da TV. Quem é da minha época, da minha idade, sabe o que eu estou falando, aquilo que a gente vivia em sobressaltos, plano Bresser, plano Verão, aquelas coisas. E a resposta do ministro para a pergunta, e as perspectivas, é perfeita para nos definir. Nós somos seres nascidos no século XX, não nos avisaram lá na nossa família, nossa escola, não nos avisaram lá que a gente teria que encarar tanta complexidade, tanta diversidade, tanta abertura de cabeça para lidar e jogo de cintura com o século XXI. A resposta do ministro é perfeita para nos definir. Perguntaram para o Delfim: e agora as perspectivas? E ele disse: espera aí, não veio a frase, eu vou dizer para vocês. Ele disse: meu caro, pior que a realidade, só as perspectivas. Porque se você acha que está difícil a coisa hoje, não é difícil de trabalhar, é difícil de viver. Eu estou querendo dizer, ser uma pessoa que está assim, estou entendendo a coisa. Porque a tendência que a gente tem, e o pior, não é só a gente velha, a gente moça, a tendência é ficar... Está difícil de entender. Então, assim, nós temos que ter vontade de aprender. Nós somos outro tipo de gente. Nós temos que sentir vontade de liderar. Liderar não é mandar, que nem esse cara mandava. Faz o que eu estou mandando. Liderar é ajudar as pessoas a fazer coisas. Por favor, não pense que eu estou fazendo piada, mas as mulheres sabem liderar melhor que os homens no século XXI. Porque o século XX era assim. E o homem lidera assim, faz o que eu estou mandando, por coação. E a mulher lidera por adesão. A mulher faz a gente mudar, é do jeito, tá bom, não é mulher, então é yin e yang. O jeito yin de liderar é por adesão. O século XXI, a gente não vai conseguir nada por coação, a gente vai conseguir as coisas por adesão. Dá muito mais trabalho ser pai, muito mais trabalho ser chefe, mãe, professor, professora. Eu ontem vim num avião, 2h40 de Brasília para cá. Os dois pais aqui, o pai e a mãe aqui, e a criança, tentando chamar a atenção deles, cara. Não levaram um livrinho de colorir para a criança, uma revistinha, nem o tablet disponibilizaram para ela se entreter. O que a criança tinha para fazer? Baixar a mesinha atrás de mim. Porra, e os caras aqui. Aí decolou, os dois dormindo e a criança baixando. Chegou uma hora que eu não aguentei e fiz assim, para dar ciência, que estava me incomodando. E aí eu ouço uma vozinha fina: para de incomodar o moço, Camila. Vocês acham que com esta frouxa, que não é capaz de dizer assim: Camila, para! Ou conta uma história para Camila. Ela ficou 30 segundos parada. Parou, passou 30 segundos. Sabe o que eu fiz? Eu me virei, olhei para a Camila e disse assim: Camila, chega, chega. Aí eu não estou brincando, eu fiz isso. Eu desenhei um Mickey, desenhei um Pato Donald e dei 2 canetinhas coloridas para elas: colore para mim. Se você colorir direitinho, eu dou um bombom para você. E a criança... E aí eu disse para a mãe: viu? Então assim, por favor, não criem gente que não vai entender o século XXI. Criem pessoas bem criadas. Criança precisa de amor, atenção e limite. Os pais não estão dando nem amor nem atenção, e por sentimento de culpa não dão limite. E aqui vai um apelo para os avós. Os avós do passado deseducavam porque os pais educavam. Sabe qual é a função dos avós hoje, já que os pais não educam? Dar limites. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Nós não sabemos compartilhar. Nós não somos da geração que compartilha. A geração que está nascendo nesse século compartilha tudo, inclusive beijo. Nós fazíamos trabalhos em grupo como da escola, a gente ia para casa de alguém no sábado, comia, bebia, conversava, alguns fumavam o sábado inteiro e domingo o CDF fazia o trabalho, não é assim? A gente até hoje não compartilha informação, é uma briga de departamentos assim, Game of Thrones, isso aqui não é comigo, quanto departamento, é assim. Nós temos que aprender a compartilhar, o mundo é assim, troca. E para a gente atender melhor as demandas do século XXI, a gente tem que ser bem informado. Aqui vai um alerta, nenhum de nós está pronto, nenhum de nós, sabe por quê? Os velhos têm uma defasagem digital assustadora e os jovens têm uma defasagem cultural preocupante. Ninguém está pronto aqui. Gente da minha idade ainda imprime e-mail porque é melhor ler no papel. Ficou de velho, de velho. Em compensação, os jovens, quando se espalharam as telas dentro de casa, esqueceram o noticiário, o jovem está fazendo pós-graduação e não sabe o que aconteceu ontem, não sabe que teve um furacão no Texas. No dia do terremoto do Nepal, isso é assustador, o desconhecimento dos jovens, não sabe que foi o Collor, né? No dia do terremoto do Nepal, foi 2013 ou 2014, não foi? Lembra aquele terremoto horrível que teve no Nepal? Eu era professor à noite, e naquele dia só se falou naquilo. Eu dando aula no pós-graduação em marketing à noite. Não é engenharia química, que é para o tubo de ensaio, é marketing. A pessoa tem que saber o que está acontecendo no mundo. 25 alunos presentes, pós-graduação em marketing. Uma aluna sabia do terremoto do Nepal. E vocês não vão acreditar, mas foi na minha aula. É verdade isso. Um aluno chegou ao ponto de perguntar o que é Nepal. Isso é tão grave quanto imprimir e-mail para ler. Nenhum de nós está pronto, tá? Todos nós temos alguma lacuna, alguma defasagem, então todos nós temos que fazer Tibloft, porque quem se informa se recicla, quem se recicla rejuvenesce, e quem rejuvenesce aumenta a longevidade profissional. Eu coloco esse slide em todas as palestras, para lembrar a mim também, que eu vou sustentar meus gurizinhos até a morte, por isso que eu tenho que mudar minha cabeça constantemente. Amanhã, boa parte de vocês no café vai estar assim. E alguém que não estava aqui, aliás, no meio da palestra, alguns de vocês pensaram, bem que fulano devia estar aqui nessa palestra, não pensaram? Tá. A pessoa vai dizer, o que você tem, vocês? E a pessoa vai dizer, eu estou falando com você, o que você tem, vocês? Fala comigo, o que houve? Sei lá, aquele careca falou umas coisas ontem na palestra. Na hora eu achei até divertidinha a palestra. Agora eu estou pensando. Principalmente, quantas décadas eu vou sustentar essa menina? Eu vou deixar um livro de presente para o tribunal. Meu livro foi todo escrito em tweets. Todo em tweets, tá? Não é para ler só um tweet que já leu o livro. Mas se ler na sequência, forma um texto lógico. Eu queria pedir uma coisa para vocês. É a segunda vez que eu venho para Porto Velho. Eu vivo só de palestra. E eu preciso sustentar meus gurizinhos. Então, se vocês gostaram da palestra, me indiquem por aqui, tá? Ou se vocês não gostaram da minha palestra, me indiquem para quem vocês mais odeiam. Mas me indiquem, tá? Desculpe de eu ter passado do tempo. Desculpe de eu ter feito tanta gente mudar de lugar. Muito obrigado.